E aí pessoal, tudo bem? Vamos estudar a lição? Nós estamos avançando no estudo e tudo está decorrendo conforme está escrito no livro de Apocalipse. Lembra? Nós estamos estudando a lição, o guia de estudo, que quer dizer o livro do Apocalipse. Lição da Escola Sabatina. Tá? Estamos avançando, hoje nós estamos entrando no 8º estudo. E o 8º estudo dessa semana vem justamente falando que o inimigo, vou pôr aqui embaixo, olha só, não dá para ver direito, né? Mas olha lá, Satanás, um inimigo derrotado. O estudo dessa semana vem justamente pegando ali o livro de Apocalipse no capítulo 12 e 13. Se você não tiver esse manual nas mãos, não deixe de estudar a lição, não deixe de ler o livro, porque você sabe que quando você começa a estudar a lição, o Espírito Santo trabalha com você e você começa a aprender e começa a pôr em prática na sua vida tudo isso que nós estamos aprendendo, que nós estamos estudando. O estudo dessa semana vem justamente falando sobre as visões de João. Nós estamos abrindo a palavra de Deus também com vocês aqui e estamos felizes porque você está nos acompanhando, mas eu queria que você também comentasse as coisas ali embaixo, tá bom? Comenta para que a gente possa conversar um pouquinho, alguma dúvida que você tenha, alguma sugestão que você quer nos passar. Então, faça aí um comentário, se você puder dar um like e se você puder compartilhe esta mensagem e se você puder também se inscreve no canal, porque hoje nós estamos estudando a lição da Escola Sabatina. Futuramente poderemos estar estudando outros temas, um tema que você muito provavelmente possa ser que tenha alguma dúvida. Tudo bem? A lição dessa semana vem justamente falando do inimigo derrotado. Olha, nós vivemos numa luta que não é nossa. Nós vivemos numa luta entre Cristo e Satanás. Acontece que essa luta vem se decorrendo no depassar dos séculos, e isso não é de agora, porque nós acreditamos que é desde a primeira profecia que foi feita lá no Jardim do Éden, quando Deus procurava o homem e o homem se escondeu de Deus. O homem se escondeu de Deus. O homem se escondendo de Deus, o que aconteceu? Deus passou a procurá-lo constantemente. A Bíblia é um livro que Deus procura o homem. Deus, por sua vez, está sempre chamando, está sempre alertando, está sempre conduzindo. E, amigos, Deus não quer te causar nenhuma dor, Deus não quer te causar nenhum sofrimento. Todas essas coisas são ciladas de Satanás. Todas essas coisas vêm justamente culminar com o estudo desta semana. Se você uma vez já se perguntou por que há tantas religiões, eu posso agora te responder com mais clareza. Existem várias religiões porque várias pessoas querem interpretar a Bíblia segundo a sua satisfação. E nós vamos ver aqui que uma batalha é entre o inimigo de Deus e a batalha do verdadeiro remanescente, ou daqueles que verdadeiramente seguem a Bíblia, tem o seu foco, o seu intuito nesse pedaço da história. Esse pedaço da história é um fechamento total, porque olha só, a Bíblia começa justamente falando que João ainda continuava olhando para o céu. João continuava olhando ali, naquele sistema que tudo que está acontecendo não se interrompeu, interrompeu no nosso coração, interrompeu nos capítulos que foram divididos, mas João estava olhando tudo isso que nós estudamos até agora, desde a abertura do selo dos livros, desde a abertura do toque das trombetas, tudo isso estava acontecendo enquanto João fitava os seus olhos para o céu, e ele continuou olhando e ele acabou e viu. Olha o que ele viu. Apocalipse 12 começa falando assim:
apareceu um sinal no céu extraordinário. Uma mulher vestida de sol, que tinha por debaixo dos seus pés a lua e em sua cabeça tinha uma coroa com 12 estrelas. Só que ele continuou olhando e apareceu um dragão, porque essa mulher que ele viu estava grávida e gritava como se estivesse dando à luz. E ele viu esse dragão, e esse dragão estava ali espreitando a mulher, como que se quisesse tragar o seu filho ao nascer. E esse dragão, ele tinha uma cauda que, com a sua cauda, a visão do livro de João, ele fala que ela trouxe 1/3 das estrelas do céu. Você pode ver que coisa impressionante que estava acontecendo então no capítulo 12. Eu falei para você que essa briga não é nossa, não é minha, porque no princípio de todas as coisas Deus colocou uma punição sobre uma serpente. E essa serpente, Deus falou assim: você vai feri-la na cabeça, mulher. Você vai ferir a serpente na cabeça. E serpente, na mulher você vai ferir-lhe o calcanhar. Os dois verbos no original em hebraico quer dizer chute. Chute nas cabeças e chute no calcanhar. Ou seja, você vai acertá-la na cabeça e você vai acertá-la no calcanhar. E assim começa uma briga sem precedentes. Você sabe que, segundo Efésios 5:23, a mulher na Bíblia tem a representatividade de ser a igreja. Porque é justamente ali que Jesus fala que maridos, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. É assim que ele se refere nesse ponto da história. Agora, o dragão, eu nem preciso falar para você quem é. Porque o próprio livro de Apocalipse, se eu não me engano, ali no versículo 14, deixa eu só dar uma olhadinha aqui para mim não estar falando errado para vocês. O grande dragão, Apocalipse 12:9, ele fala assim: o grande dragão foi lançado fora. Ela é a antiga serpente chamada Diabo. Então você já pode até entender quem que era o dragão. Agora, essa mulher vestida de sol, quer dizer que ela representava a justiça de Deus, porque Deus é o sol da justiça. E essa mulher estava vestida desse sol. E ela vestindo desse sol, ela tinha a lua debaixo dos pés, representando que a sua referência era com relação aos seres criados, que era com relação ao planeta que Deus criou no início da criação. E ela estava grávida e tinha uma coroa na cabeça. Essa coroa representa que essa mulher era uma igreja vitoriosa. E ela era vitoriosa porque existia 12 estrelas. Essas estrelas podem representar os mensageiros em suas épocas. Da mesma forma que nós podemos representá-la, as estrelas como se fosse todos os filhos da tribo de Judá, ou seja, todos os filhos da tribo de Israel, ou podemos representá-la também com os mensageiros que Jesus escolheu, que eram os seus discípulos. E esses sim saíram para pregar e levar a palavra, e eles foram ali representados nesse período. Acontece que esse dragão, que era a antiga serpente, você sabe que houve uma guerra, e é justamente no que esse capítulo se trata. Esse capítulo trata de uma guerra, aonde teve uma guerra no lugar mais imprevisto de todos. Você pode imaginar uma guerra lá no Iraque, você pode imaginar uma guerra no Paraguai, você pode imaginar uma guerra na Argentina, você pode imaginar os Estados Unidos entrando em guerra com o mundo inteiro, mas você nunca poderia imaginar que houve uma guerra no céu. E isso fez com que esse dragão, esse Satanás, esse diabo, essa serpente, fosse expulso do céu. E ele, sendo expulso do céu, ele veio aqui com um outro propósito. Quando nós começamos o estudo dessa semana, nós justamente falamos que Deus não tem interesse nenhum em te causar dor, em te causar dolo, em se vingar.
Deus não te recobre com uma redoma de vidro e quando você não anda nos seus caminhos, Ele tira a redoma e fala assim, agora segue a vida por sua conta. Ele não é esse Deus. Ele é um Deus que espera você conversar com Ele. Ele é um Deus que clama para você todos os momentos, filho, volte a andar no meu caminho. Filho, presta atenção, estou cuidando de você. Sabe o que Ele fala mais? Ele fala, escolha, hoje eu coloco diante de você a felicidade e a devastação. Escolha a felicidade para que você viva. O meu conceito, o meu preceito para vocês é que vocês prosperem, que vocês vivam bem. Essa é a lição dessa semana. É justamente aí onde que o inimigo de Deus começa a se apoderar das coisas mais impressionantes que acontecem ali. Nós vamos nos atentar a entender que essa mulher estava grávida e ela daria luz a um filho. E se nós recapitularmos tudo o que aconteceu, nós vamos ver que em todos os momentos o livro vem fazendo ali, até o capítulo 11, ele vem contando a história da igreja, a história sofrendo, ele vem contando a história do sofrimento de todas as pessoas, daquele período que ele ia sobreviver, daquele período que ele ia ter de angústia. Mas quando chega agora no capítulo 12, ele mostra verdadeiramente as características do inimigo de Deus. O inimigo de Deus, segundo o livro de Isaías e segundo o livro de Jeremias, ele fala assim que ele queria ser mais do que Deus. Ele queria se assentar no trono sagrado, ele queria se assentar e ser mais alto do que tudo. O verso até fala, ó estrela da manhã, você que era para ser tudo, você caiu. Ele invejou, ele cobiçou. Você pode imaginar que você às vezes vê uma pessoa ser culpada, ser condenada porque roubou, porque matou, né? Você vê uma pessoa ser até condenada porque talvez ele adorou alguma imagem diferente, porque tomou o nome de Deus em vão. Mas você nunca viu uma pessoa ser condenada porque falou mal de outra pessoa. É o falso testemunho, a inveja. Foi isso. A briga no céu foi justamente por causa da inveja. Satanás, por causa dessas coisas, ele teve o privilégio de conversar com Jesus pessoalmente. Jesus até aconselhou ele a voltar, a ser aquele anjo que podia salvar, que podia curar, que podia trazer paz e alento, mas ele não se arrependeu dos seus maus caminhos. E o pior, o argumento dele foi tão astuto, que cada 3 anjos, um acreditou do que Satanás podia fazer. Um acreditou na teoria que Satanás podia passar para todas as pessoas que o reino deles seria um reino melhor. Por incrível que pareça, se num lugar onde que não era para haver guerra, houve uma batalha e Satanás conseguiu tirar de lá, de cada 3 anjos ele tirou um. Você pode imaginar como é difícil você convencer a pessoa a fazer a coisa certa? São milhares, centenas, bilhões de pessoas que vivem uma ilusão e vivem num argumento onde que Satanás vem trazendo e vem brigando e vem guerreando, porque ele sabe que ele perdeu a guerra. Como ele sabe que ele perdeu a guerra? É o estudo dessa semana. Ele se colocou naquela posição que ele podia matar o Filho de Deus. Quando aquela mulher ia ter o nenê, ele estava ao redor, ali ao derredor, tentando tragá-lo, tentando destruí-lo. E é justamente aí onde que começa o ponto de estudo da nossa lição, que a mulher enfrentou o dragão face a face. Por quê? Porque a mulher é a menina dos olhos de Deus. A mulher é a igreja. E a igreja sempre avançou pelo período do tempo. A igreja sempre avançou. A igreja veio de ponto a ponto, assumindo um ponto ao lado de Deus,
criando em todo o período da história que você estudou até aqui, criando todo o período da história, um povo que se mantinha fiel, um povo que se mantinha zeloso, um povo que continuava mantendo fiel e retumbante no que ele acreditava e no que ele teria que passar para as pessoas. Acontece que a lição avança porque a briga entre a igreja e o dragão ainda não chegou no seu final. E isso é o que nós temos que nos preparar, é o que nós temos para ficar preocupados. Por quê? Porque Satanás sabe que não pode mais vencer a Jesus. Quando ele estava ali diante da mulher, que ele queria tragar o seu filho, ele arrumou pessoas, ele arrumou um rei, Herodes, que por sua voz e conclamação mandou matar em Belém Efrata, ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, porque ele achou que ali tinha nascido o que? O Salvador, o Messias, o novo rei, o rei de Israel. E ele, preocupado em perder o seu poder, o que ele fez? Mate todas as crianças. Mas a Bíblia é bem clara a falar, porque essa mulher foi lançada para o deserto e lá ela permaneceu até que todas as coisas se passassem. Ela foi lançada para o deserto e lá ela permaneceu. Você lembra o que aconteceu quando se nasceu o filho dessa igreja, ou o cabeça dessa igreja? Amigos, quem nasceu dessa mulher nada mais é do que o Salvador do mundo, nada mais é do que Jesus Cristo. Ele nasceu ali em Belém. E justamente Satanás imbuiu o rei Herodes a matar todas as crianças ali. Por quê? Porque ele tinha certeza que se ele matasse Jesus ali, essa mensagem não teria sido levada até você nesta noite ou nesta tarde, eu não sei qual hora que você está assistindo. O que ele queria era justamente destruir ali. Acontece que ele continuou nessa batalha. Ele continuou a perseguir, até que ele conseguiu levar Jesus a pagar o preço pelo pecado. E ele levou Jesus a sofrer uma das piores mortes da sua época, que era a morte e morte de cruz. Você pode até tentar culpar os acontecimentos, mas Jesus nasceu, a Bíblia fala que ele nasceu no tempo certo, na hora certa, no período certo da história. E eu vou falar para você, que se você não entendeu até hoje, por quê? Porque João Batista me explicou isso há muito tempo atrás, quando eu li a Bíblia, ainda quando eu era mais novo, assim eu já entendi. Qual que era o entendimento? É que Jesus, quando foi visto por João Batista, ele falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o Cordeiro só podia ser morto por um sumo sacerdote. Por isso que Jesus foi morto em sua época e seu período. A história vem falando que Jesus sofreu as quebraduras que Isaías profetizou. Ele foi espancado, ele foi cuspido, ele foi chicoteado, mas graças à sua ferida nós somos curados. Graças às suas feridas nós podemos nos manter firmes, porque ele fez tudo para que você pudesse alcançar a vitória e se vestir de vestes brancas e segurar no final da história a palma, que é justamente aquela palma que você vai estar indo para festejar a vitória celestial. Amigos, olha só, Jesus sofreu, mas sabendo que ele sofreu e ele ressuscitou, Satanás então se viu-se derrotado plenamente. Sabendo que pouco tempo lhe resta, o que ele pode fazer agora? A única coisa que ele pode fazer é o que ele tem feito, e ele vai fazer com que isso seja cada vez mais frequente na história da humanidade. Ele sabe que ele não pode vencer a Deus, ele sabe que ele não pode vencer a Jesus, ele sabe que ele não pode vencer o Espírito Santo. Mas ele pode sim causar um machucado no coração de Deus,
Porque Deus amou o mundo. Ele amou a mim, Ele amou a você, de tal forma que deu o seu Filho para que morresse por mim e morresse por você. E esse amor só pode ser esmagado porque Satanás ele quer fazer de tudo para destruir o seu relacionamento com esse Deus. Tudo. Você pode pensar numa enfermidade, é Satanás que te coloca isso. Você pode pensar no seu desemprego, é Satanás que te coloca isso. Você pode pensar naquele seu problema com o relacionamento com a sua esposa, com os seus filhos, com o seu patrão, com o seu empregado, é Satanás que te coloca isso. Nada de dor nasceu no coração de Deus. Satanás vem te envolvendo numa trama que quando você se deparar e tiver tempo para raciocinar, talvez seja tarde demais. Talvez seja tarde demais. A história dos jovens conta, uma reportagem que um dos nossos líderes da igreja foi numa programação especial lá em uma cidade no exterior, e chegando lá a primeira coisa que ele reparou que tudo era lindo, tudo era maravilhoso, mas a pessoa que veio atendê-lo estava totalmente alcoolizada, totalmente embriagada. Isso não é um privilégio só nosso, isso é um privilégio que Satanás quer colocar no seu coração para que você beba a bebida forte e você se esqueça do que você tem que fazer. Satanás vem te iludindo, vem te ludibriando, porque ele sabe que pouco tempo resta. Amigos, a lição fala que Satanás foi lançado por terra, e isso eu preciso ler para você. Eu preciso ler para você, por isso que eu pus o óculos. Apocalipse 12, no versículo 10, João fala assim: eu ouvi uma voz forte no céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, e o que o acusava diante do nosso Deus de dia e de noite. Irmãos, isso daqui, amigos, isso daqui não é os anjos que estão comentando lá no céu. Lá no céu houve uma batalha no céu e foi expulso do céu Satanás e seus anjos. E os anjos agora clamavam em alta voz: agora sim veio a salvação. Aquele que acusava diante de Deus de dia e de noite as nossas ações, ele foi expulso, foi lançado fora. E olha o que ele fala aqui no versículo 11: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra das testemunhas que deram diante da morte, não amaram a própria vida. Portanto, celebrem, ó céu. Versículo 12. Portanto, celebrem, ó céu. Não tire isso do contexto. Essas palavras são no céu. Se você já ouviu usar isso aqui na terra, fique de olho nesta mensagem, porque essas palavras foram para o céu, eram os anjos clamando: viva, agora nós estamos bem, foi expulso daqui aquele que nos atormentava. E eles falam assim: portanto, celebre, ó céus. Celebre, ó céus. Versículo 12, você não quer acreditar em mim? Abra sua Bíblia, leia. Portanto, está assim: celebrem, ó céus, e os que nele habitas. E preste atenção agora, o que vem para mim e o que vem para você. Eu vou até aqui pegar. Mas, ai. Sabe quando você machuca e dói? E você fala, ai? Versículo 12 fala: mas ai da terra, do mar, pois o diabo desceu até vocês, e ele está cheio de fúria, pois sabe que pouco tempo lhe resta. Uau! Os anjos estavam clamando, ai. Por quê? Porque o diabo foi lançado fora do céu.
e ele desceu aqui para a terra, cheio de fúria. É isso. A estratégia dele para o tempo do fim agora é te atormentar. A estratégia do tempo do fim de Satanás agora é de tirar o foco seu da linha ali, que vai se encontrar com Jesus. Leia o livro Caminho a Cristo, se você puder. No livro Caminho a Cristo, a irmã Ellen White, que é uma profetisa da Igreja Adventista, e ela é também uma mulher muito inspirada em seu tempo, que ela já escreveu todos esses livros há mais de 160 anos atrás, e por incrível que pareça, ela só fortificou o que a Bíblia estava escrito. Ela nunca foi maior do que a Bíblia, mas ela sempre fortaleceu o que a Bíblia estava falando. E ela falava assim no livro Caminho a Cristo, que Satanás tem 4 argumentos para te tirar do céu. Primeiro, ele provoca em você o desejo de não estar junto com Deus. Depois ele coloca em você dor. Depois ele sabe que se a dor não te atingiu, ele coloca no seu caminho, ele coloca o desânimo. E se mesmo assim você suportar e for à igreja e se encontrar com Jesus, ele vai colocar pessoas ao seu redor que vai te tirar a atenção de estar focado a Deus. Você vai ver o que o pastor está fazendo, você vai ver o que o ancião está fazendo, você vai ver o que a criança está fazendo, você vai ver que a luz está piscando, você vai ver que o som não está bom, você vai ver que a mensagem não te satisfez, mas você vai tirar o foco, porque esse é o trabalho do inimigo de Deus. Ele quer tirar da sua vida o alerta para que você saiba o que ele quer que você saiba, o que está escrito aqui no livro. Porque o dragão foi lançado fora e ele começou a perseguir a mulher. Ele começou a perseguir a igreja da mesma forma que nós estudamos. E ele perseguiu a igreja matando. Ele perseguiu a igreja por 1260 anos, escondendo a palavra de Deus. Ele perseguiu a igreja de todas as formas que você pode imaginar. Ele perseguiu. Inclusive, ele continua perseguindo. Sabe por que eu falo isso? Porque é o jeito que você vai entender aqui no final da lição dessa semana, que fala no Apocalipse 12, versículo 17, o dragão irou-se contra a mulher. E os seus... De novo, o dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência. Sabe quem são esses? Eu queria que fosse eu queria que fosse você. Eu vou falar, está aqui na Bíblia. Os que guardam os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Você se enquadrou? Então tome cuidado. O dragão está irado contra você. Ele quer tirar de você o seu relacionamento com Cristo. Ele quer tirar de você o seu encontro com Jesus diário. Ele vai colocar empecilhos, ele vai colocar pessoas, ele vai colocar serviço, ele vai colocar talvez um bom filme, ele vai colocar uma boa internet, ele vai colocar uma propaganda diferente, ele vai te tirar de se encontrar com Deus, porque ele não quer a sua comunhão com Cristo. Porque ele sabe que se você estiver em comunhão com Cristo, mesmo que você morra, você está salvo. Agora, se ele conseguir te matar, longe dos braços de Deus, ele venceu. Ele venceu por quê? Porque você morreu longe do seu Salvador. Você deu margem para que ele possa vencer na sua vida e ao mesmo tempo mostrar para Deus que tudo o que ele fez foi por água abaixo na sua vida.
Por isso, o meu apelo para você nesta lição é que Satanás tem um plano para te tirar do céu. Não deixe ser levado. Lembre-se que essa batalha já está vencida. Nós somos mais do que vencedores. Nós, se colocarmos do lado de Jesus, nós vamos receber a coroa final. Quer você esteja vivo, quer você já esteja descansando. Porque Ele é fiel e justo em poder te ressuscitar no dia que Ele retornar para buscar todos aqueles que o aguardaram. No decorrer de toda a história. Eu podia falar para vocês que a igreja foi perseguida por mais de 1260 anos, eu podia falar para você que Satanás continua brigando, mas o que eu quero que você entenda no estudo dessa semana é que houve uma guerra no céu, Satanás foi expulso de lá, veio para a terra muito irado, porque ele sabia que pouco tempo lhe resta, por isso que ele quer trazer na sua vida dor, destruição e sofrimento. Se coloque nas mãos do Salvador, porque Ele já venceu por nós. Nós só temos que aceitá-lo, nós só temos que nos envolver com Ele e falar para outras pessoas que Ele está voltando. Vamos orar. Querido Deus, te agradecemos pelo estudo da Tua Palavra. Te agradecemos porque sabemos que o Senhor está sempre conosco. Por isso queremos lhe pedir força, poder, para que possamos vencer da mesma forma que o Senhor venceu. Nos dê ânimo, nos dê a capacidade de estar contigo todos os dias. Fique conosco. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Continue lendo, continue estudando, continue compartilhando. E se você puder, comente aqui embaixo, no rodapé, que nós vamos nos falar. Deus te abençoe.